Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Deixa eu deixar uma meditação rápida aqui para nós. Mateus capítulo de número 13, verso de número 24 a seguir. E apresentou-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e foi embora. Mas quando o trigo cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Mas quando o trigo cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio este joio? E ele disse-lhe: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem então que vamos arrancar o joio? Ele, porém, disse: não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixe-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro, amarrados em feixes, amarrados em fardos, o joio, e lanceis no fogo para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Meus queridos irmãos, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele destaca no mínimo 4 tipos de solo. Ele fala: o semeador saiu a semear. O semeador primeiro é destacado, porque sem o semeador não há semeadura. Sem o semeador não há de maneira nenhuma espalhamentos de semente. Sem o semeador não tem como o campo ser semeado. O semeador, na concepção de muitas pessoas, não é importante, mas deixa eu dizer que o Senhor levantou no mínimo 82 semeadores, 12 discípulos com mais 70 que ele enviou, e o texto diz que ele enviou de 2 em 2, e ele fez uma afirmação: quando você chegar em uma cidade ou em um solo em que eles não queiram receber a semente, saia, sacuda a poeira dos vossos pés e não volte nunca mais ali. O Senhor não perde tempo com quem não quer. O Senhor não estraga a semente, não joga a semente aleatória. Se o solo não quiser semente, o Senhor vai mandar que o semeador volte e vá para outro solo. Aí a Bíblia diz que o Senhor destaca que o semeador é importante. Talvez o semeador não seja importante para muita gente. É por isso que tem gente que fala mal de pregador, tem gente que fala mal de pastor. Semeador aqui pode ser o pastor que semeia na igreja, semeador aqui pode ser o evangelista que semeia nas ruas, nas praças, semeador pode ser grandes ou pequenos pregadores, pregadores conhecidos, afamados, que pregam em grandes eventos, em grandes congressos, pregadores anônimos, escondidos, que pregam em igrejas pequenas, em eventos pequenos, em festividades pequenas. Não importa a importância do semeador, o que importa é que todo e qualquer semeador que está trabalhando para o reino de Deus, ele precisa ser valorizado. O semeador está a serviço do dono do campo, e o campo não é outro senão a igreja de Cristo que está estabelecida nessa terra. O semeador saiu a semear. Um trabalho de um semeador é um trabalho árduo. Semeador, falando em vias de agricultura, ele acorda cedo, ele acorda de madrugada para poder arar a terra, cavar o solo e semear a semente. Está pensando que trabalho de semeador é fácil? Não é não, meu filho. O semeador tem que saber qual tipo de semente que ele está semeando. Semeador tem que entender de semente. Semeador que não entende de semente, se ele for semear, ele pode gerar grandes prejuízo. O semeador saiu a semear,
E a Bíblia diz que quando ele semeou, uma parte da semente caiu em terrenos pedregosos. A semente não germinou, porque a terra era pouca, o solo era pedregoso, é solo rochoso, então não tinha como a semente germinar. Tem gente que o coração é de pedra, tem gente que o coração é duro, jogar semente é desperdiçar semente. Uma outra parte da semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente, de forma que a semente também não brotou, não germinou. Tem coração que é espinhento, tem coração que é espinhoso, tem coração que tem espaço para erva daninha, tem espaço para espinhos e abrolhos, mas não tem espaço para a semente do reino de Deus. A semente também não germinou. A outra parte da semente caiu na beira do caminho, e a Bíblia diz que as aves dos céus vieram e comeram a semente. Não bastasse terreno pedregoso, não bastasse terreno cheio de espinhos e abrolhos, agora a semente caiu na beira do caminho, e os pássaros, que significa demônios, principados e potestade, que não quer que a semente germine no teu coração e na tua vida, eles vieram, comeram a semente para não gerar fruta 100 por 1. O quarto solo caiu em uma boa terra, a semente cresceu, a semente produziu a 100 por 1. Ei, mas deixa eu dizer, e quando a semente cresce e começa a produzir, aí a Bíblia diz que o Senhor insere o segundo tipo de semeador. Tem semeador que está a serviço de Deus, tem semeador que semeia semente de milagre, semente de salvação, semente de conserto, semente de preparo para o reino de Deus. Tem semeador que está a serviço de Deus para te levar para o céu, mas tem semeador que é falcatrua, tem semeador que está a serviço do reino das trevas, tem semeador que está a serviço de Satanás, tem semeador que não trabalha com trigo, ele trabalha com joio. Sabe por que ele trabalha com joio? Porque o joio até se parece com trigo, mas não é trigo. O joio tem aparência de trigo, mas não é trigo. O joio cresce no mesmo solo que o trigo, mas não é trigo. E já percebeu que quando o trigo cresce e ele dá fruto, e ele brota a semente, ele se inclina por causa do peso, está cheio, está carregado, está frutificado, ele se inclina, demonstração de humildade. Cresceu, mas ainda depende de Deus. Cresceu, está cheio, mas ainda depende de Deus. Mas o joio não dá fruto, é seco, é vazio, é destituído de fruto, e ele fica ereto. Ele não se inclina porque é orgulhoso, ele não se inclina porque é soberbo. É por isso que o joio não se submete, é por isso que o joio não obedece. O joio quer aparecer, o joio quer se promover, mas dá um trabalho para o joio, ele não produz. Joio não quer pastorear, joio não quer tomar conta de congregação, joio não faz evangelismo, joio não distribui folheto, joio não contribui com dízimos e oferta no reino de Deus, joio não investe no reino de Deus para nada. O joio quer viver de aparência, mas é vazio. O joio critica, joio persegue, joio sabota a caminhada do outro, joio vai para o gabinete do pastor fazer fofoca, joio calunia, joio fala mal. Você não vê o trigo fazer, porque o trigo se inclina, o trigo depende de Deus. Aí a Bíblia diz que o semeador a serviço de Satanás, o que é que ele faz? Ele semeia o joio no meio do trigo, enquanto os servos estão dormindo. É perigoso dormir, senhores servos, é perigoso dormir demais, senhores líderes, pastores. Cuidado, porque o sono tem lhe tirado a vigilância, e o diabo tem semeado joio no meio do teu campo, no campo que o Senhor confiou a vós. O diabo tem colocado joio, porque muitos servos, líderes,
líderes têm dormido. Você lembra que Jesus estava orando no jardim e por 3 vezes levantou e os discípulos estavam dormindo, e o Senhor faz uma advertência dizendo: não podes orar ou velar uma hora comigo? Estava dormindo. Você lembra de Jonas, quando o Senhor deu uma missão para ele e ele entrou no navio, foi para o porão e foi dormir? O prejuízo veio no barco, porque enquanto nós dormimos, o prejuízo vem para onde nós estamos, na casa que estamos, na igreja que pastoreamos, no campo que tomamos conta. Muito cuidado, viu? O apóstolo Paulo faz uma advertência dizendo: é hora de despertarmos do sono, porque a salvação está mais perto de que quando aceitamos a fé. É hora de acordar. O jovem Eutico, ouvindo o sermão do apóstolo Paulo, vai para a janela, senta e começa a cochilar, porque o diabo é perito em colocar a gente para cochilar, porque quando a gente cochila e dorme, a gente não ouve o que precisa ouvir, a gente não aprende o que precisa aprender, a gente não coloca em prática o que precisa praticar. E a Bíblia diz que o jovem caiu do 3º andar. Demorou tanto, hein, senhores servos, para chegar aonde vós chegaram? Quantas lutas passaram, quantas adversidades, mas aquele que te fez a promessa cumpriu. Tu chegou onde chegou, sentou na cadeira que chegou, pastoreia a igreja que pastoreia, toma conta do campo que toma, mas cuidado, porque o sono continua querendo te pegar. Eutico caiu do 3º andar, demorou para chegar no 3º andar, mas a queda jogou ele de rápido no chão, ele caiu, e a Bíblia diz que ele caiu como morto. Caiu como morto. Aí o apóstolo Paulo desceu, abraçou e disse: ele está morto, mas tem uma coisa, a alma ainda está, porque quem tem intimidade com Deus sabe dar o diagnóstico completo. Pode estar morto, não prega mais, não canta mais, não pastoreia mais, não lidera mais, mas vai voltar, viu? Porque ainda tem alma, ainda tem expectativa de vida, ainda tem expectativa de sucesso. Eutico tornou a vida, mas nem todos tornam. Exemplo de Sansão, o homem mais forte da Bíblia, que o diabo veio contra ele na fúria de 1.000 homens, ele venceu. Veio na fúria de um leão, ele venceu. Mas quando o diabo armou a estratégia e jogou Dalila nos braços dele, ele morreu no colo de Dalila. Porque o diabo, quando não bota para dormir na janela, bota para dormir no jardim. Quando não bota para dormir no jardim, bota no colo de piriguete. Ele dormiu e acabou perdendo o que tinha de mais importante, que era a presença do Espírito Santo, que era a intimidade. É perigoso dormir, porque enquanto dormia, a Bíblia diz que o inimigo, o semeador do inimigo, foi lá e semeou o joio no campo, no meio do trigo. Aí a Bíblia diz que quando o trigo cresceu e começou a dar fruto, o joio apareceu. O joio só aparece quando alguém começa a dar fruto. É quando começa a cantar que o joio aparece dizendo: não canta bem. É quando começa a pregar que o joio aparece e diz: não prega bem. É quando começa a pastorear que o joio aparece e diz: não pastoreia bem. É quando começa a liderar que o joio apagala a Síria, o joio aparece e diz: não lidera bem. Mas eu não me preocupo com a opinião de joio. Tu se preocupa? A opinião de joio não quer dizer nada, porque joio não produz, joio não dá fruto, joio só vem para perturbar, para impedir. O joio só vem para ocupar o lugar que não é dele. O lugar é do trigo, mas o joio vem para ocupar espaço. Quando o trigo começou a dar fruto, o joio apareceu. Cuidado, viu? Tem muito joio disseminando no meio do trigo, querendo tirar o trigo do lugar que Deus colocou, querendo impedir o trigo de dar fruto, querendo impedir o trigo de produzir a 100 por 1. Mas a Bíblia diz que os servos, no outro dia, quando viu o negócio produzir, o trigo crescer, ele foi para o Senhor, porque trigo que é trigo não fica falando para quem não é líder, trigo que é trigo não fica fofocando para quem não tem autoridade espiritual, trigo
inimigo quer trigo, ele vai para a liderança. E a Bíblia diz que os servos chegaram e disseram assim: olha, tu não semeaste trigo? Sim, tem joio. Tem joio. Aí o dono do campo, que é Jesus, disse assim: não tem problema não, eu sei quem semeou. Quem semeou foi o inimigo. É o inimigo que coloca joio no meio do trigo, porque ele quer acabar com a plantação, ele quer acabar com o campo, ele quer fechar a igreja, ele quer acabar com o ministério. Quando você vê muitos aí na internet falando mal de pastor, falando mal de igreja, falando mal de liderança, é um bando de joio. Não se preocupa não, rebanho de joio, que no final vocês vão ver para onde é que vocês vão. Vocês vão ver qual é o teu salário. Quem persegue obra de Deus é joio. Quem fala mal de obra de Deus, de liderança de Deus, é joio. É joio, meu filho. Aí o Senhor disse: eu sei, foi o inimigo que mandou o semeador dele. Tem um bocado de semeador de Satanás aí, semeando fake news, semeando escândalo, semeando vergonha, querendo desmoralizar o evangelho, querendo desmoralizar a obra de Deus. Mas a obra de Deus tem por referencial de conduta, meu filho, não é homens não, é o Senhor Jesus que é inerrante. Procura uma falha em Jesus aí, vai. Procura aí um argumento que você possa falar contra Jesus. Não tem, porque ele é perfeito. Ele em todo o seu caminho é perfeito. A Bíblia diz que quem semeou foi o inimigo, viu? Joio, tu é obra de Satanás, joio. Aí os servos já queriam se precipitar até que nós arranquemos o joio. Aí o dono, o Senhor, disse: não arranca não, porque se tu arrancar o joio, tu vai terminar arrancando o trigo. Mas sabe o que é aqui, meu querido? É que deu um nó. É porque joio é diferente de trigo, principalmente quando o trigo está produzindo. Nós sabemos que trigo que produz, ele se inclina porque está pesado, está cheio, está com fruto, mas o joio fica ereto. E por que é que o Senhor disse que se arrancasse o trigo, iria arrancar o joio? É espiritual, vou lhe explicar agora. Porque se um pastor tirar do ministério aquele que prega, mais é joio, aquele que canta, mais é joio, aquela que canta, mais é joio, aquele que está pastoreando, mais é joio. Porque tem gente que não faz a obra de Deus por amor, a motivação é outra. Nós sabemos que existe pregador prostituto sem vergonha, sem caráter. Nós sabemos que existe cantores prostitutos sem vergonha, cantoras mercenárias, pastores cuja motivação é salários grandes, é viver em luxo. Mas nós sabemos que existe homens de Deus que é trigo, que passa necessidade e prova, mas continua trabalhando. Cantores que não cobram cachês mirabolantes, milionários para adorar o Senhor. Nós sabemos que tem pregadores também que não é mercenário, que prega em igreja grande, igreja pequena e não estabelece valores. São homens que Deus chamou como trigo, homens que são semeadores de verdade. A esses ninguém fala nas internet, a esses ninguém propaga na internet. Ei, deixa eu dizer, o Senhor disse: não arranca não o joio, porque senão o trigo vai ser arrancado junto. Como é isso? É porque na igreja tem trigo que tem marido que é joio, na igreja tem trigo que tem esposa que é joio, na igreja tem trigo que tem filhos que é joio, tem filhas que é joio, na igreja tem pastores joio, tem pregadores joio, tem parentes. Você tem parente trigo que está lá no campo, mas é joio, e o Senhor sabe que se o Senhor tirar o joio da igreja, tu sai, tu se desvia, tu acha que é injusto ou injustiça de Deus. Não, dá mais um tempo para ele aí, Senhor. Joio nunca vai virar trigo. Joio nunca será transformado em trigo, porque o joio já tem a sua natureza, não dá fruto, perturbar solo, danificar solo. Mas se o pastor dizer assim: eu vou excluir esse obreiro aqui que é joio, aí tem uma meia dúzia de gente, trigo, que vai junto com joio. Ei, aí o Senhor disse: não, deixa lá, no dia da colheita nós veremos a diferença, como disse
Malaquias, entre o que serve e o que não serve, entre o que honra e o que não honra, entre o trigo e o joio. Naquele grande dia, disse o Senhor, viu o joio? Ele vai mandar pegar o joio em feixe e vai amarrar, porque o que não presta, obra de Satanás, tem que ser amarrado e será lançado no fogo para ser queimado. A distinção não é minha, a separação não é minha. Ei, isso aqui não é de pastor nenhum, viu, meu filho? Não é de bispo, não é de pastor presidente, não. Isso é obra do dono do campo. Ele está dizendo que vai pegar o joio e vai amarrar, e depois vai botar no fogo para ser queimado. Mas o trigo, a Bíblia diz que ele vai recolher no seu celeiro. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que tenho preparado dentro da fundação do mundo. Vinde, adentrai pelas portas eternas, e o trigo será recolhido na eternidade. O trigo vai entrar pelas portas da eternidade. O trigo vai ouvir da boca do dono do campo do Senhor: vinde benditos de meu Pai. O joio, tu vai virar cinza, tu vai virar pó, porque tem joio que está onde Deus não colocou. É por isso que tem joio perseguindo igreja, fazendo filmagem para deturbar a igreja, criando problema no ministério, é improdutivo. Ei, você sabe qual é o maior erro da liderança? E termina agora, é pegar o joio e dar credencial para ele. É pegar o joio e dar posição para ele. Porque servo que é servo, está no texto, viu? Conhece quem é trigo e conhece quem é joio. Mas tem gente colocando joio em congregação, tem gente colocando joio em posição, tem gente colocando joio em diretoria de ministério, e é por isso que tem esse fundunço todo, esta perturbação toda, porque o joio suborna, o joio abre mão, o joio fica bajulando, o joio fica, cuidado, viu? Que Judas era joio e depois foi lá e vendeu o seu líder por 30 moedas. Cuidado, que todo joio é traidor, todo joio é traíra. Mas tem gente que gosta do seu lado joio. Aí o Senhor disse: não tem problema não, ele semeou o joio, naquele grande dia eu vou tirar o joio vai ser queimado. Quem se mistura com joio é. Ei, tu é trigo. Comente aí, você é trigo ou você é joio? Você compactua com a obra de Deus ou com o reino das trevas? Você compactua com o crescimento do trigo ou com a arrogância e soberba do joio? Deus te abençoe.